As pessoas na sala, presentes, Namastê, Hare Krishna. Pronto, estamos gravando o áudio também. Acho que hoje era a Tulasi, mas eu vou fazer a leitura para você. Ok. Vamos com as reverências. Hoje temos a leitura de Sri Ishupanishad 18, o último. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Leitura em sânscrito. Agnenaya Supata Raye Asman. Vishvani Deva Vayunani Vidvan. Yuyodi Asmash Yuhurana Meno. Ujistam Tenama Muktim Videma. Tradução. Ó meu Senhor, poderoso como fogo, ser onipotente, ofereço-te agora todas as reverências e não solo caio aos teus pés. Ó meu Senhor, por favor, guia-me no caminho correto, ajudando-me a alcançar-te. E como sabes tudo o que fiz no passado, por favor, livra-me das reações de meus pecados, pretéritos, para que não venham a existir obstáculos no meu progresso. Mais uma vez, ó meu Senhor, poderoso como fogo, ser onipotente, ofereço-te agora todas as reverências e não solo caio a teus pés. Ó meu Senhor, por favor, guia-me no caminho correto, ajudando-me a alcançar-te. E como sabes tudo o que fiz no passado, por favor, livra-me das reações de meus pecados pretéritos, para que não venham a existir obstáculos no meu progresso. Namastê, Hare Krishna. Gratidão. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandhyana Tasmahi Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, nós vamos fazer hoje a dissertação desse verso, que é a parte final da interpretação, né, das explicações para esse texto sagrado, né, esse tratado tão relevante que é o, né, Sri Ishopanishad. Veja bem, em alguns pontos aqui, tá? Fora o fato das orações serem, né, iniciais, orações protocolares, né, ao meu Senhor, poderoso como fogo, ser onipotente, ofereço-te agora todas as reverências, e no solo, caio a teus pés, ó meu Senhor, por favor, guia-me no caminho correto, ajudando-me a alcançar-te, e como sabes tudo o que fiz no passado, ok? Por favor, livra-me das reações dos meus pecados. Então, assim, aparentemente, né, é para que eu não tenha obstáculos, um mantra que é uma oração comum, normal, que nós podemos fazer, que são orações que nós normalmente fazemos como súplicas de anistia, né? Súplicas de anistia. Nós, eventualmente, realizamos súplicas de anistia, pedindo anistia, né? Ou estimulando a pessoa suprema, o Senhor Supremo, para que nos anistie dos nossos karmas passados. Ok? Agora, uma das
uma das características dessa anistia, principalmente, é o fato de que a gente não leva isso muito em consideração, porque passa um pouco despercebido do radar, né? Está entre as linhas, são das entrelinhas abaixo do radar, talvez. Mas uma das formas evidentes dessa anistia ou dessa misericórdia para com a nossa condição de existência, da parte, não é, do Criador, da sua mente criativa, é o fato de nós não nos lembrarmos do nosso personagem anterior, ou de alguns personagens que devem ser esquecidos para sempre. Tá? Quando nós pensamos a nossa vida, quando a gente conjectura a nossa relação com a pessoa suprema, com Deus, com a vida, com as pessoas de modo geral, nós partimos do princípio da nossa experiência local, ou seja, do personagem que nós estamos vivendo agora. Então, esse ser que vive agora é o resultado acumulado de uma série de outras vivências que houveram anteriores a essa. Tá? E o coeficiente acumulado de evolução, de experiência, de bom senso, né? Vamos chamar de bom senso a evolução, bom senso, né? O coeficiente acumulado de bom senso, que também é uma das características da inteligência, o bom senso também é inteligência, ou seja, são sinônimos entre si, nos leva a entender que ter atitudes proativas, piedosas, benéficas, tanto para nós quanto para os outros seres ao redor de nós, ou seja, a humanidade, é uma questão de bom senso, porque produz resultado de bem-estar, tanto individual quanto coletivo. Essa inteligência de bom senso, ela é difícil de ser aplicada devido à ingratidão, devido ao orgulho e devido principalmente à violência. Violência, ingratidão e orgulho, basicamente, são os três tóxicos ou venenos que transformam a nossa vida numa terapia densa ou numa terapia, né, assim, mais desgastante, principalmente a ingratidão, porque a ingratidão produz traição, né? E a traição é uma das experiências mais dolorosas do ponto de vista, sabe, daqueles que querem viver em paz com outras pessoas. Então, a ingratidão e a traição são dois amigos que se juntam para planejar um crime. São dois criminosos. Tá? E esses dois criminosos perturbam a vizinhança, a mente e a inteligência, né, a alma. Então, enquanto nós enquanto nós mantemos em nós relacionamentos com outras almas condicionadas, que são ingratas, é muito comum que elas também tenham comportamentos de traição. E o que nós fazemos nesse contexto, né? Aparentemente, nós estamos livres desse comportamento de ingratidão e de traição. Nós temos aversão a isso, né? Nós sofremos consequências disso, e isso nos torna pessoas pensativas, introspectivas e seletivas em relação a com quem nós queremos conviver. Tá? Entretanto, se nós formos rastrear o passado, ou o nosso passado em outros personagens, possivelmente, né, nós fomos parte integrante desse conjunto de almas que provocaram esse tipo de sofrimento nos demais também, e, felizmente, né, nós não temos lembrança mais desses comportamentos, porque nós superamos esses comportamentos, e o projeto inteligente
do estímulo à educação e do estímulo à evolução, prevê que nós não vamos ter relação com esses personagens anteriores, ou percepção desses roteiros anteriores, para que nós possamos viver integralmente a nossa condição de seres evoluídos. Compreendem isso? Então, essa cisão, essa separação entre um personagem e outro, essa completa inconsciência do personagem anterior, ela tem uma função benéfica, compassiva, porque assim nós não temos lembrança dos comportamentos que nós reprovamos devido à nossa evolução nos outros e que estavam presentes em nós, em personagens anteriores. Agora, como o verso, o mantra está dizendo, como você, né, conhece, né, como sabes de tudo o que fiz no passado, por favor, livra-me das reações dos meus pecados pretéritos do futuro. Então, o mantra, ele faz essa referência dessas sementes que foram plantadas no passado e que geram frutos no futuro. Então, essa honestidade perante o Senhor Supremo, ela é importante porque essa honestidade, ela reflete, tá, uma pessoa que, na sua maturidade de evolução, reconhece que nem sempre fomos seres no nível em que nós estamos agora. Ou seja, essa capacidade de fazer o reinventário moral e de se posicionar de forma honesta perante o Criador, perante o universo, admitindo os erros do passado, é uma das características que tornam a pessoa verdadeira no seu processo de evolução. Do contrário, enquanto não há essa compreensão, o ser se adora e vive imerso num estado de vaidade, partindo do princípio de que ela é um ser que é uma vítima dos demais, e dentro do contexto do julgamento social, ela vai se colocar dentro, né, da posição em que ela é meramente ou apenas uma vítima da sociedade e dos demais ao redor, desconhecendo ou não reconhecendo as sementes plantadas no passado ou os erros cometidos no passado. É dito que errar é da característica humana, é característica humana, é certo, isso é verdadeiro, né? Nós aprendemos errando. Entretanto, aqueles que são destinados a serem seres divinos vão procurar corrigir os seus erros ainda em vida e não necessariamente na hora da morte. Porque essa atitude no momento da morte, ela é protocolar. Pode ser utilizada também. Entretanto, quando ela é feita em vida, de forma consciente, com responsabilidade e consciência do que está sendo feita, ela é muito mais honesta. Porque não envolve o sentimento do desespero, que é o momento da morte. Tá? Então, esse mantra, ele é o mantra final do Ishopanishad, praticamente. E o mantra anterior nos ensina, não é, a como nós temos que ter o nosso estado de espírito no momento da passagem. Esse mantra, né, é uma ênfase que vai completar, então, essa orientação anterior. Mas nós estamos cercados, sim, tá, de almas que ainda não chegaram no ponto de fazer o reinventário moral, e por isso, naturalmente, elas vão falhar de maneira danosa e de maneira prejudicial à paz dos demais ao redor delas. E é por isso que nós, eventualmente, enfrentamos ou vivemos situações em que nós nos vemos
incompreendidas, traídas, né? Lidando com pessoas sem gratidão e até com crueldade. Isso se deve ao fato de elas serem almas condicionadas. Ou seja, incompletas na sua ação de evolução, a ponto de não terem chegado ainda no ponto em que nós estamos chegando agora, que é o reinventário moral. Esse reinventário moral te dá condições de sanar as suas dívidas anteriores para que nós tenhamos, né, reais condições de sair do ciclo do samsara, da convivência com almas que ainda estão na fase de maturação, e isso provocará em nós uma chance maior de conviver com pessoas saudáveis, pessoas livres dos condicionamentos, como a inveja, a ignorância, a letargia, o ressentimento, que formam o grupo de seres com o qual nós interagimos. Tudo bem? Ok? Até aqui eu vou finalizar então a minha fala. Mas nós não devemos prescindir de um fator importante quando nós tomamos essa decisão de fazer o reinventário moral. Tá? É importante nós sabermos que sempre foi ensinado dessa forma e sempre será ensinado dessa maneira. O amor supremo, ou amor máximo, o nosso amor principal, o que significa? A nossa força emocional principal deve ser, a âncora principal deve ser jogada num porto seguro. Então, essa âncora principal, ela deve ser lançada no Supremo, em Deus. Tá? Como o mantra está dizendo aqui, ofereço-te agora todas as reverências e no solo caio a teus pés. Tá? Então, em outras palavras, em você eu coloco a minha âncora. Estou ancorado em você. Eu não tenho outro porto seguro a não ser você. Tá? Então, agora, adjacente a isso, eu tenho uma vida paralela. Tenho filhos, tenho esposo, tenho esposa, tenho negócios. Eu tenho a minha vida paralela que eu levo junto com você. Entretanto, você é a minha âncora. Porque no final das tudo, no momento mais importante da minha vida, todos fracassarão. Nenhum deles será capaz realmente de me dar abrigo e proteção. Você é meu único porto seguro. Você é a única pessoa com quem eu poderei contar realmente no momento mais importante da minha vida, que é o momento em que eu estiver deixando esse corpo. Você é meu porto seguro. Em você eu me agarro. Se essa ação for tomada de forma consciente durante a vida, quando você estiver fazendo a passagem, essa fala não vai ser vazia ou meramente diplomática ou, né, aquela coisa que a gente fala, né, que a linguagem dos espertos, os espertinhos, não vai ser a fala de um esperto que agiu de maneira contrária e nesse momento de necessidade absoluta faz esse jogo psicológico. Não funciona muito bem, porque dá desespero. Então, ter essa atitude de lançar a âncora durante a vida. Isso não significa... O amor, ele não é separatista. O amor é inclusivista. Ele não é separatista. Amar a Deus não significa que você não possa amar as outras pessoas. Entretanto, as outras pessoas, as chances de elas te decepcionarem ou te traírem, normalmente pode acontecer. Entretanto, se a sua âncora, se a sua força maior estiver ancorada, como o mantra está dizendo, aos teus pés eu me agarro, guia-me. Então nós seremos capazes de vencer todos os obstáculos, tolerar toda a ingratidão, toda a inveja, toda a fúria e violência do mundo das almas condicionadas e nos manter no nosso foco principal, como o mantra diz, guia-me no caminho correto, ajudando-me a alcançar-te. Agora, se a nossa âncora está no negócio, na nossa conta bancária,
no nosso filho, na nossa filha, nos nossos netos, no nosso marido, na nossa esposa. Então, como então poderá esse ser nos guiar para o caminho correto se a nossa âncora estiver ancorada em outra direção? É incongruente. Então, essa âncora principal não significa que você deverá ser negligente, irresponsável ou até insensível em relação àqueles que te amam. Porém, durante a vida, nós temos que aprender a colocar o nosso amor nessa pessoa suprema, porque essa é a âncora que nós vamos precisar no momento em que todas as demais âncoras se demonstrarem frágeis e insuficientes. Ok? Muito bem. Então, eu vou terminar aqui. Eu acho que nós, finalmente, né, nós chegamos aí na parte definitiva, né, do Sri Upanishad, e agora a gente vai seguir, né, vamos fazer a revisão e seguir adiante com o Srimad Bhagavatam. Muito bem, muito obrigado pela atenção. Você quer falar alguma coisa, Tulsi? Sim, gostaria, Prabhu. Primeiramente, bom dia a todos vocês que estão presentes aqui na sala. Hoje eu fiz a condução do sadhana das 5 horas e, na sequência, tive que fazer um atendimento psicológico. E eu sei que hoje era o meu dia de estar fazendo a leitura de Upanishad. E aí eu peço imensamente desculpa, né, por essa questão. Né, eu não tive como conciliar dessa situação que eu estava vivendo no momento. E você tocando nesse assunto aí me trouxe bastante reflexão. Hare Krishna, obrigada e desculpa aí por essa falha. Fique tranquilo, já foi feito. Já começamos com isso já. Obrigada, então. Obrigada, Prabhu. Gratidão a todos pela participação. Namastê. Hare Krishna. Hare Krishna.